O Senhor, porém, está no seu santo templo. Calhe-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Leremos os versículos 18 a 21. Êxodo 20, de 18 a 21, é a conclusão, é o epílogo da entrega da lei e da sanção da aliança. O Senhor sanciona a sua aliança, entregando a sua lei. Deus continuará falando, mas algo distinto ocorre aqui, que encerra esse momento da entrega das 10 palavras, como a chamavam os judeus, os hebreus, e que nós chamamos de 10 mandamentos. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 20, 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Porém, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Amém. Nossa irmã já orou pela mensagem. Eu quero, então, desde já começar. Meus irmãos, eu quero começar contextualizando aqui o nosso texto. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia também em Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 22, que, aliás, está no sobrescrito do nosso texto. Você pode olhar que abaixo do título em negrito, Moisés, mediador entre Deus e o povo, está esta passagem paralela, onde Moisés lembra o evento, e aí nós temos uma compreensão mais ampla do evento, porque Moisés descreve aquele evento e a reação do povo com mais detalhes, e nós vamos estar aí caminhando entre os dois textos, ok? Também gostaria que os irmãos tivessem aí em mente que nós estamos na entrega da lei e toda a reação que o povo tem aqui. Nesta manhã eu quero falar não apenas disso, mas eu concentrei em um dos pontos que, na verdade, a gente vai tratar um pouco mais na aplicação, mas o título da nossa mensagem é o medo pecaminoso e o temor piedoso. O medo pecaminoso e o temor piedoso. A distinção entre estas duas emoções. Eu gostaria de, na verdade, começar trazendo uma observação que nós sempre temos que ter em mente quando se trata do coração humano. As emoções foram criadas por Deus como instrumentos para nos impulsionar de início a uma ação piedosa, a uma ação que nos aproxime de Deus. As emoções em si mesmas não são más. Porém, por causa do pecado, da entrada do pecado no mundo, da queda dos nossos pais e da herança que recebemos de Adão, as emoções são sempre ambíguas. Ocorre que nós normalmente associamos ao mal só as emoções desagradáveis e associamos sempre ao bem as emoções agradáveis. Porém, e tenha isto em mente, porque esse aqui é um princípio importante para a questão do coração, para uma autêntica, entre aspas, psicologia bíblica aqui redefinida, que você entenda que as emoções não são boas ou não devem ser julgadas como boas ou ruins pelo caráter agradável ou desagradável. Porque por causa da queda, todas as nossas emoções, sejam as agradáveis, sejam as desagradáveis, são sempre ambíguas. Elas podem ser vivenciadas e utilizadas de maneira virtuosa e piedosa, e podem ser também, por outro lado, utilizadas de maneira pecaminosa. Tome-se como exemplo, porque é um símbolo para nós, quase um mito, o amor de mãe.
O amor de mãe é aquele sentimento que você tem quando você carrega alguém no ventre, uma criança no seu ventre, desde o início aflora um sentimento natural, que a Bíblia chama de afeição natural, que quando nasce é aquela coisinha mais linda e mimosa que você mal tem coragem de tocar, e quando toca, você toca com uma certa reverência. O amor de mãe é sempre descrito para nós de maneira romântica e por nós também, e devemos destacar a importância do amor maternal, porém, como todas as outras emoções, ele também está contaminado pelo pecado, e é possível que, movida pelo amor, uma mãe seja levada a pecar contra Deus e contra o filho que ela ama. Quando movida pelo amor, por exemplo, ela o superprotege, ou quando ela esconde, oculta os seus erros, ou quando ela tem um sentimento possessivo e quer controlá-lo. Então, as nossas emoções, mesmo as mais agradáveis, elas também estão contaminadas pelo pecado. E as nossas emoções desagradáveis também nos são úteis. O medo, por exemplo, que é o que está aqui no nosso texto, principalmente, ele prepara todo o seu corpo, inclusive, para se defender do perigo ao qual aquele medo se dirige. O seu sangue, quando você está com medo, coagula mais rápido, você raciocina mais rápido, você fica mais veloz e você faz coisas que você não imaginava por causa do seu medo. Então, seja a tristeza, por exemplo, é uma emoção desagradável que ninguém quer ter, mas lembremos-nos do que está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Então, nem toda emoção desagradável é necessariamente ruim, e nem toda emoção agradável é necessariamente boa, porque nem todas elas vão trazer para nós edificação. O homem corre atrás do prazer, mas há um prazer que escraviza. Então, eu acho que foi suficiente para você entender que as nossas emoções, elas são ambíguas. E elas podem nos levar a ter reações pecaminosas ou reações virtuosas, até mesmo a nossa ira. Por isso Deus disse, irai-vos e não pequeis. Tendo colocado isso, nós vamos exatamente abordar aqui uma dessas emoções, que é o medo. E quem de nós não tem medo? A questão é que, por causa da corrupção do nosso coração, frequentemente o nosso medo é pecaminoso. Mas não se engane, lembre-se, a alegria também pode ser pecaminosa, dependendo do seu objeto, das suas motivações e do que ela nos leva a fazer. Mas o medo é algo que mais constantemente nos leva ao pecado, tal como a ira. Vamos ao nosso texto, então, e eu quero começar contextualizando aqui. Todo esse trecho, observe aí, é o trecho referente à entrega da lei no Sinai. E o trecho termina, nós temos aqui a conclusão da entrega das 10 palavras. Deus continuará falando, Deus continuará trazendo a sua lei ao povo, agora só que ele vai aplicar de maneira específica os 10 mandamentos. Ele vai, inclusive, promulgar uma lei civil para dirigir a teocracia de Israel e aplicar a lei a vários casos, inclusive mostrando sentenças a quem transgride a lei. Mas aqui o Senhor entrega o núcleo, entrega o resumo de tudo o que Ele requer de nós. E observe que o trecho referente a essa entrega da lei, ele termina praticamente como havia começado. Depois de falar dos 10 mandamentos, o verso 18 observa que o povo presenciou toda aquela teofania, né? Você lembra? Teofania é uma manifestação sobrenatural e terrível de Deus, que normalmente acontece de maneira visível, de maneira audível e de maneira terrificante, que causa terror. Há várias teofanias ao longo da Escritura. Você tem o primeiro encontro de Deus com Moisés se deu numa teofania, uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, certo? A gente vai
a gente vai ver uma outra teofania que lembra esta daqui, ou que pelo menos está em paralelo com essa mais à frente. Mas eu quero que você observe que esse trecho todo, ele começa descrevendo a teofania, que envolve a entrega da lei, e ele termina descrevendo essa teofania. Observe que no capítulo 19, verso 16, antes da entrega da lei, quando Deus chama o povo para o Sinai, desde o capítulo 19, no versículo 16 diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E verso 18: e todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombetas e o fogo fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. É a mesma coisa que está sendo dita aí. Aí o que você tem, para quem está vindo na quarta-feira, você tem aqui uma estrutura envelope, uma estrutura envolvente, que emoldura, a mesma descrição emoldura o texto. E qual é o objetivo dessa estrutura envelope aqui? Destacar o caráter sagrado e solene da entrega da aliança. Então, o texto inicia e termina descrevendo uma teofania com grandes manifestações de fenômenos naturais, ou poderia até, melhor dizendo, sobrenaturais. Não são trovões, relâmpagos e terremotos comuns, é algo muito mais terrível. O monte se estremece, acontece um terremoto, o monte está fumegando com a presença de Deus, e tudo isto tem este objetivo que é importante para nós. Deus está destacando o caráter sagrado e o caráter solene da aliança que ele sanciona. Aquilo é algo sério, não é algo para se levar de qualquer maneira. Então, este é um ponto importante. Nós já tratamos dessa teofania, destacando Deus como fogo consumidor, numa mensagem que tem esse título, Fogo Consumidor, e você fará bem em revisá-la, talvez essa semana, junto com as suas anotações de hoje. Mas aqui eu quero especialmente destacar esse ponto: a aliança é entregue num momento solene e sagrado. E hoje não é diferente. Quando alguém faz os seus votos diante do Senhor, por meio da profissão de fé e do batismo, e hoje, se o Senhor Deus permitir, nós teremos uma irmã fazendo isto, está no momento solene, no momento sagrado, que requer de nós seriedade naquilo que nós estamos fazendo. Então, a descrição, ela destaca, sobretudo, a santidade majestosa de Deus, aquele atributo pelo qual a sua santidade é incomunicável. Há um aspecto da santidade de Deus que é comunicável, sua santidade moral, porque Ele exige de nós que sejamos santos porque Ele é santo. Mas há um outro aspecto, e quem destaca isso é Herman Bavinck, no seu livro de teologia, de dogmática, que é uma santidade que torna Deus totalmente distinto das suas criaturas, totalmente separado das suas criaturas, de tal maneira que até os serafins que assistem à sua presença evitam contemplá-lo, porque com duas asas cobrem o seu rosto, conforme está escrito em Isaías 6, onde uma teofania é manifestada ali no chamado de Isaías. Então, essa teofania, ela destaca o caráter solene da entrega da aliança. Por quê? Porque aquele que é o totalmente outro, aquele que habita um alto e santo lugar, como lemos na liturgia, num alto e santo trono, ele deveria ser temido. Ele é o princípio e o fim da aliança. A estrutura envolvente também mostra isso. Deus é o princípio e o fim da lei. Ele é a razão pela qual a aliança será mantida e deve ser crida. Há, no entanto, uma diferença de foco nessa nova descrição da teofania aqui. Observe aqui no nosso texto que, enquanto a descrição inicial da teofania é feita tendo como foco a fala e as ordenanças de Deus, observe a primeira descrição aí de novo comigo no verso 16. Aqui fala que o povo se estremeceu, mas logo diz que Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Moisés leva o povo para mais próximo daquela manifestação.
E ele descreve de novo que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Houve um terremoto e houve uma tempestade, trovões, relâmpago, sem chuva. E o monte tremendo, é uma tempestade sobrenatural. E o clangor da trombeta, o som de um chofar, que tocava não da parte dos sacerdotes ou de qualquer pessoa, mas os anjos do Senhor tocavam a trombeta, uma espécie de chofar, semelhante ao nosso berrante, só que mais agudo do que o nosso berrante, mas um clangor de trombetas que eles nunca tinham ouvido e que milhares de exércitos de sacerdotes jamais poderiam reproduzir. E Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E descendo o Senhor para o cimo do Sinai, chama Moisés para o cimo do monte, e Moisés sobe. Toda a descrição, observe, se concentra nas ações de Deus e nas ações de Moisés. Mas na nova descrição, no verso 18, observe aí, a mesma descrição é feita, mas a ênfase é na reação do povo. Então você tem o mesmo evento de duas perspectivas. A perspectiva do narrador é outra. Então, ali no início temos as recomendações de Deus quanto ao modo como o povo deveria se portar diante dele, sendo ele um Deus santo. Aqui temos o próprio povo a constatar e a aperceber-se das implicações daquela experiência, embora, como veremos, a sua percepção é imperfeita. A sua percepção é ambígua e carece de correções, mas ainda assim parece ser uma percepção mais concreta do que a do início. Porque observe que antes da teofania, o povo estava todo afoito. Observe aí no versículo 9. Aliás, a partir do versículo 7. O Senhor tinha recomendado a eles, vamos desde o 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus ainda não está falando diretamente ao povo. Ele fala a Moisés, Moisés refere as palavras ao povo. E aí veja o verso 8. O povo muito alegremente. Então todo o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo estava animado, respondeu pronta e, ao que parece, quase irrefletidamente. Não, nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos mandar. E aí Deus começa a falar de maneira que o povo ouve. Não mais apenas a Moisés. Moisés, ele responde a Moisés do trovão, mas o povo ouve todas as palavras. Então, ao descrever a teofania da perspectiva das reações do povo, agora no final dos 10 mandamentos, Moisés está enfatizar o caráter marcante da experiência. O Senhor havia dito que se manifestaria numa espessa nuvem, numa nuvem escura, e que o povo ouviria. No verso 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Observe, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O Senhor havia anunciado: eu vou me manifestar a ti, mas o povo que estará lá no pé do monte, ao pé do monte, vai ouvir. Aqui Moisés constata o fato, ressaltando, veja o verso 18, que todo o povo presenciou, no original viu, os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, isso tudo durante a entrega da lei. Então, quando você está ouvindo o Senhor dizer, desde o verso 20, então falou, desde o verso 1 do capítulo 20, então falou Deus todas estas palavras, todos os 10 mandamentos foram ouvidos pelo povo a partir da própria voz de Deus. Aquela, meus irmãos, seria a única ocasião na história de Israel em que Deus falaria diretamente ao povo, aos ouvidos de milhares e milhões de testemunhas. É interessante porque esse é um evento tremendo,
e único. Nunca mais Deus vai falar de modo que o povo ouça, pelo menos na velha aliança. Quando Deus falar até mesmo a um profeta, ele falará por visões e sonhos, mas aqui não é uma visão. São fenômenos reais, descritos como fenômenos cataclísmicos, ocorrendo num monte, que para o hebreu era o símbolo da firmeza. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Mas o monte, que é um símbolo de firmeza, está tremendo à presença de Deus. Está se movendo na presença de Deus. E essa é a única ocasião na história de Israel, e essas são as únicas palavras, e isto mostra a importância dos 10 mandamentos, meus irmãos. Porque são exatamente as únicas palavras que Deus fala diretamente ao seu povo, e não há um número maior de testemunhas de um evento sobrenatural em toda a Escritura do que este. Porque é toda uma nação que ouve. Essa experiência, meus irmãos, é cheia de significado. E é sobre esse ponto que eu quero refletir com os irmãos, nesse tema, o medo pecaminoso e o medo piedoso, mas eu quero dividir isso em cenas antes da gente trazer sobre isso, mas você vai percebendo algumas coisas sobre o medo pecaminoso e o temor piedoso. E o primeiro fato que eu queria anotar aqui com vocês, no texto propriamente, é este, que é muito simples e muito claro. Todo o povo, toda a nação testemunha a manifestação da santidade majestosa de Deus e das palavras que sancionam a sua aliança. Eu vou repetir. Todo o povo testemunha, de maneira ocular, com todos os seus sentidos, a manifestação da santidade majestosa de Deus e das palavras que sancionam a sua aliança. O povo vê a glória de Deus e o povo ouve a palavra de Deus. Ouve de maneira audível. Não há aqui, Moisés atua sim como mediador, porque Deus fala. Quando o Senhor Deus diz, ele fala para Moisés, Moisés responde do trovão. De qualquer maneira, quando o Senhor fala os 10 mandamentos, ele fala diretamente ao povo. E meus irmãos, esse fato do povo testemunhar a manifestação da santidade majestosa de Deus e das palavras que sancionam a aliança, trata-se de uma experiência que revela o caráter do Deus da aliança, do qual eu quero destacar alguns aspectos. Tudo isso revela o caráter de Deus, aquilo que o povo vê, e aquilo que o povo ouve, e aquilo que o povo sente, revela o caráter de Deus. E o primeiro ponto, eu vou chamar a sua atenção para dados do texto, dados exegéticos do texto, e depois trazer o princípio que isto encerra. Eu quero começar chamando a sua atenção, nesse primeiro ponto, do caráter de Deus, para uma palavra nesse verso 18, que é a palavra relâmpago. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Essa palavra é muito importante aqui. Por óbvio, temos aqui a imagem de uma tempestade sobrenatural, já falei, tratando-se de uma teofania, mas o termo aqui usado por relâmpago nos remete a um outro cenário de trevas espessas, de terror sobrenatural e de aliança. É Gênesis capítulo 15, e é importante que você abra lá. Em Gênesis capítulo 15, o Senhor sanciona a aliança da promessa, a aliança abraâmica. E a mesma palavra ocorre ali. O mesmo cenário, só que diante de um indivíduo. Você lembra que este é o momento quando Deus vai fazer uma promessa a Abraão, vai, na verdade, confirmar a sua promessa a Abraão, mas aqui você tem um cenário de aliança. Deus havia dito para Abraão, olha, Abraão, ele disse, Senhor, como é que eu vou saber, no verso 8, que eu vou possuir essa terra, que as suas promessas vão se cumprir? E o Senhor disse, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, 5 animais. Parte esses animais ao meio e dispõe em ordem as metades, umas defronte das outras, menos as aves. O que é que está colocando aqui? Abraão deveria matar aqueles animais, parti-los, exceto as aves, e colocar uma metade de um lado e outra metade do outro, formando um corredor. Essa é a ideia.
E Deus está aqui preparando uma cerimônia solene de aliança que era conhecida da antiguidade, particularmente dos hebreus. E na cerimônia de aliança, o que acontecia é que quando duas partes faziam aliança, eles partiam os animais, faziam um corredor com as metades dos animais, e cada um daqueles que fazia aliança passava por entre aqueles pedaços, e ao passar por entre aqueles pedaços, rogava sobre si uma maldição, dizendo: faça-se comigo o que fizemos com estes animais, se eu não cumprir a minha aliança contigo. E o que deveria ser feito era o seguinte: depois da aliança feita, aqueles animais deveriam ser deixados lá. E é óbvio que as aves de rapina, os urubus, eles iam apodrecer, e aves de rapina e as feras do campo iriam comer e dilacerar aqueles animais. E quando a pessoa visse aquilo, ela entenderia o caráter sagrado, solene e grave da aliança. Esse é o cenário cultural dessa aliança. E, meus irmãos, é interessante que é exatamente aí que Deus se manifesta a Abraão. E olha o que acontece no verso 12. As aves de rapina, ele toma os animais, e as aves de rapina já descem sobre os cadáveres, mas Abraão está enxotando, porque ele está esperando o que Deus vai fazer. Mas diz que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Irmãos, esta é uma cena muito semelhante à do Sinai, guardadas as devidas proporções. A nuvem que encobriu o Senhor era uma nuvem espessa, escura. Sabe quando a gente vê aqui, principalmente em agosto, né, que o céu preteja, que o céu fecha e fica aquele tempo que a gente, a princípio, acha feio, né, um tempo assustador. É algo muito maior do que isso. E exatamente trevas acometeram, e ele é tomado de um pavor, de um terror, e Deus então começa a trazer alguma coisa para ele do que vai acontecer, sabe, com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Tudo aquilo já tinha acontecido, eles estão no Sinai. Eles já tinham saído do Egito com grandes despojos. Mas olha o que acontece no verso 17. E sucedeu que, posto o sol, quando se escurece, houve densas trevas, e eis o quê? Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Sublinha a palavra tocha. Essa expressão tocha de fogo é a mesma expressão de Êxodo 18, traduzida por relâmpagos. Tocha de fogo. E o que é importante é que a tocha, veja, lembra que as partes aliançadas, deveriam passar entre aqueles pedaços. Então, a tocha, aquela tocha que aparece a Abraão, que é a mesma palavra para relâmpago, essa tocha de fogo passa entre os pedaços. E quando ela passa, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. O que está acontecendo aqui, queridos? A tocha representa o Senhor. O Senhor é aquele fogo consumidor. E ao passar por aqueles pedaços, Deus está dizendo: eu coloco em jogo a minha vida eterna se eu não cumprir a minha aliança contigo. Que seja comigo, como se fosse possível, que seja feito comigo, com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa. E agora o povo está lá e ele vê, num cenário mais grandioso, aquela mesma tocha, na verdade, várias tochas. E o que isto mostra, queridos? Moisés está a ligar aquele momento com as promessas de Deus ao patriarca, para destacar a fidelidade pactual de Deus. Então, aquele cenário terrível aponta a santidade majestosa de Deus, mas mais do que isso, aponta a fidelidade pactual de Deus. O mesmo Deus agora está ali,
naquelas tochas, naqueles relâmpagos. E ele sanciona a aliança e ele está garantindo: eu vou cumprir a aliança. Não só isso, eu vou garantir que vocês cumpram a aliança. Porque só Deus passou entre aqueles pedaços. Abraão não passou. E aqui Deus sanciona a aliança e vai garantir que o seu povo vai cumprir a aliança. Aquele fogo terrível, portanto, é um sinal, primeiramente, da fidelidade de Deus, que cumpriu as suas promessas a Abraão e que vai cumprir as suas promessas ao seu povo. Este é um ponto. Em segundo lugar, o objetivo do fogo palpável e ardente, da escuridão, das trevas espessas e da tempestade, também era inculcar na mente de Israel a santidade do caráter de Deus e o seu poder sobre a criação. Deus é santo e Ele domina a criação. Deus quer mostrar: o Deus que sanciona a aliança tem controle absoluto de tudo o que foi criado. Então a sua aliança vai, de alguma maneira, poder ser destruída? Ela vai poder ser desfeita? Não. Porque o Deus que está fazendo a aliança é o Senhor da criação. Observe os fenômenos da natureza, bem como um vislumbre da sua majestade. Deus traz um vislumbre da sua majestade. Porém, é mais do que um vislumbre. Cabe aqui nós entendermos o contexto das nações ao redor de Israel. Os pagãos costumavam associar os fenômenos naturais aos deuses, considerando muitos desses fenômenos como as próprias divindades. Para os cananitas, Baal estava associado, por exemplo, à tempestade. Baal era o deus das tempestades. É por isso que Elias lembra, lá no capítulo 17 de 1 Reis, Elias ora para que não haja chuva. E por 3 anos e meio não choveu. Sabe por quê? Não é porque ele queria fazer mágica diante do povo, não. Ele ora porque Baal era o deus da chuva, da tempestade. E ele ora para que Deus mostre para Israel que Baal não é Deus, que Baal não tem controle. E somente quando ele ora de novo, vem a chuva. E é isto que Deus está a mostrar aqui. Ele é o Senhor da criação. Para os cananitas, Baal estava associado à tempestade. Mas há algo mais do que fenômenos aqui. Além de ser o Senhor da criação, por mais que esses fenômenos fossem uma manifestação sobrenatural e incomparável com tempestades comuns, tem um outro fato aqui, que os povos pagãos nunca experimentaram. Quando eles olhavam uma tempestade, eles diziam: o grande Deus Baal está se manifestando a nós. E podia ser que o povo pensasse assim, mas há algo a mais que acontece aqui. E o que é que acontece aqui? A revelação é verbalizada. Ela não só é manifestada numa teofania, mas ela é verbalizada. Ou seja, inclui-se aqui linguagem inteligível. Portanto, Deus não se revela como algum tipo de titã ou monstro desarticulado e impessoal. Ele se revela como um Deus pessoal que fala. Este é um princípio importante que aprendemos aqui. Deus não só é poderoso, Deus não só é majestoso, Deus não só é terrível. Todos os cananeus pensavam isso de Baal, mas Deus, diferente de Baal, é um Deus que fala. É um Deus que se comunica com o seu povo. É um Deus, portanto, pessoal, não é uma força impessoal da natureza. Observe que o povo ouviu os sons das palavras. Deus havia dito: eu vou falar e o povo vai ouvir. E aí eu quero que você vá para Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. O texto que eu pedi que você deixasse marcado, verso 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-as a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim,
todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Deus fala, Deus se comunica, Deus é pessoal. E, queridos, esse é um ensinamento precioso. Deus não é um ser distante do seu povo. Deus não é um ser que tão somente habita no céu. Ele habita também com o seu povo e ele fala, ele verbaliza o que ele quer e o seu povo pode entender as suas palavras. E nisso ele é diferente de todos os deuses da terra. É por isso que, reconhecendo este fato, a palavra de Deus diz que, lá no capítulo 4 de Deuteronômio, pois que grande nação há que tenha deuses tão achegados, capítulo 4, verso 7. Que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Não há outra nação. E se você vive distante de Deus, é você que se afasta de Deus. Deus é um Deus pessoal. E Ele quer se relacionar conosco, caminhar conosco. Desse modo, meus irmãos, a observação no verso 18 está a nos dizer: todo o povo comprovou de maneira visível e audível que o Senhor é o Deus. O que é que eles estão entendendo aqui? Que o Senhor é o Deus grande e temível, que visita a iniquidade dos filhos e dos filhos dos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas também Ele é o Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Essa vai ser, inclusive, uma fórmula para as orações. Veja como Neemias se dirige a Deus, veja como Daniel se dirige a Deus. E depois, quando você chegar em casa, anote aí, Êxodo capítulo 34, a partir do verso 6, quando Deus se revela a Moisés e o próprio Deus proclama o seu nome com as palavras que eu acabei de citar para vocês. Eu não vou citar de novo. Ele é o Deus grande e temível. Ele é o Deus que guarda a aliança até 1000 gerações daqueles que o amam. Ele é um Deus compassivo, Ele é terrível em seus feitos, pode nos destruir em sua ira, mas Ele não nos consome por causa da sua misericórdia. Pois, meus irmãos, se não fosse assim, o povo seria consumido pela santa ira de Deus naquela ocasião. Como Moisés dirá mais tarde, relembrando o evento à nova geração, das perspectivas da palavra do povo. O povo diz, voltando para o capítulo 5 de Deuteronômio, verso 24, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Mas, além de tudo, o povo comprovou que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus pessoal. E aí, depois dessa primeira grande cena, que já trouxe tantos ensinamentos, você tem uma segunda grande cena. E a segunda grande cena é que o povo estremece ante a santidade majestosa de Deus. É a parte B do versículo. Nós vamos ter que dividir esta mensagem em duas. E eu vou ter que parar por aqui, porque eu não quero tomar mais o tempo. Mas eu quero que você veja. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. O povo se estremeceu. Sabe quando você treme de medo? Suas pernas batem uma na outra, seus dentes batem um no outro. Você fica trêmulo, quase lhe faltam as forças. Foi isto que aconteceu. O povo se estremeceu. Por um lado, meus irmãos, era desejável que o povo experimentasse aquela emoção. É uma emoção? Era necessário que o povo temesse. Deus mesmo havia avisado no capítulo 19, de versos 10 a 15, que eles deveriam temer e eles deveriam expressar esse temor lavando as suas vestes e purificando-se antes de se achegarem a Ele. Deus havia feito isso no capítulo 19, de 10 a 15. Deus havia convocado o povo para aproximar-se dele em espírito de adoração e exigia deles santidade. Porém, ao ouvirem um clangor de trombetas, observe aí, eles deveriam se achegar. No verso 12, ele diz, não vai tocar o monte, nenhuma mão tocará nele, mas no verso 13, quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte.
Então eles deveriam se aproximar, porém com o devido cuidado. Porém, ao ouvirem um clangor de trombetas, conforme o verso 18, em vez de se achegar, o povo se afasta, fica de longe. Essa é uma ênfase do parágrafo. Está no verso 18, está no verso 21. O povo estava de longe em pé, porém Moisés se chegou à nuvem. E o povo disse: fala-nos tu, Moisés. O povo disse: olha, fala-nos tu. A gente não quer mais ouvir a voz de Deus, não. Alguns evangélicos, com certeza, já leram isso aqui. Talvez você já tenha lido isso aqui, desejado. Eu queria estar lá para ver aquilo, esse espetáculo. E alguns alegam reproduzir esse cenário, né? Alguns até alegam ter o poder de trazer esse cenário do fogo. Tem uns evangélicos que amam o fogo, manda fogo, Senhor, traz fogo, Senhor. Mas se eles entendessem o que é isso aqui, eles não pediriam isso, porque o povo disse: a gente não vai aguentar, a gente vai morrer. Eles tiveram a sensação de que iam morrer. Essa é a experiência quando você entende a santidade de Deus. A sensação de que você pode ser consumido por aquela santidade. E isso leva o povo a dizer: Moisés, a gente não quer mais ouvir, não. Será que você já leu isso aqui pensando: eu queria ter ouvido a voz de Deus? Ah, mas se você estivesse lá, você seria como o povo, assim como eu. Moisés, a gente não vai aguentar isso, não. Mas aqui o medo do povo é ambíguo. Lembra o que falamos na introdução? O medo do povo é ambíguo, porque observe que no capítulo 5 de Deuteronômio, nós já lemos no verso 24, o povo constata que é possível, por causa da misericórdia de Deus, que Deus fale ao homem e este continue vivo. O povo diz isso. Hoje nós comprovamos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Mas, ao mesmo tempo, o povo é incrédulo, porque ele diz: agora, pois, por que morreríamos? Espera aí. Eles acabaram de constatar, ouviram 10 mandamentos e não morreram. Mas eles ainda acham que vão morrer. Por que nós morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permanecer vivo? Chega-te e ouve tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Mas a gente não quer ouvir Deus. Esse é um medo ambíguo. De fato, a santidade de Deus deve provocar em nós temor, mas esse temor deve ser piedoso e não pecaminoso, e nós nos deteremos nessas distinções na próxima mensagem, mas eu quero deixar isto com você. O Senhor diz assim no verso 28, que o Senhor diz assim para Moisés: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Eles estão corretos. E o que Deus quer mostrar aqui, o nosso último princípio desta manhã. O povo compreende a necessidade de um mediador. E nesse ponto eles estavam certos. Eles não têm condição de estar diante do Deus Santo sem um mediador que consiga fazer a ponte entre eles e Deus de tal maneira que eles não morram. E este é o ponto. E é nisso que Deus diz: o povo falou bem, Moisés. O povo está certo. No que ele declara, eles precisam de um mediador. É por isso que nós precisamos de um mediador. E louvado seja Deus, isto aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Moisés era um mediador falível, temporário. Ele é um tipo do genuíno mediador que é Jesus. Nós podemos nos achegar a Deus ousadamente, junto ao trono da graça, porque nós temos um grande mediador. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Um sumo sacerdote que se compadece de nós. Então nós não precisamos temer nos aproximar de Deus, por um lado. Por outro, Deus diz que aquele temor é ambíguo, porque ele não é um temor ainda piedoso. Verso 29, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre.
ele fala uma verdade, mas ele não compreende profundamente essa verdade. O seu temor não é tal que os levará a viver uma vida santa. É isso que Deus está dizendo. Mas o ponto é, e a gente vai explorar um pouco mais essa questão do temor do povo, mas o ponto final aqui para nós é que eu preciso de um mediador. E é por causa do mediador que nós podemos aqui cultuar, e você deve prestar mais atenção no culto. Porque o culto não é algo que a gente faz aleatoriamente. Todos os cultos nós reconhecemos a presença de um Deus que é santo. Nós também nos percebemos como pecadores, mas nós estamos aqui confiados na intercessão de Jesus Cristo. E a razão por que nós não somos consumidos é porque Jesus Cristo intercede por nós. Porém, Deus requer de nós que nós desenvolvamos um temor piedoso e que nós entendamos a suficiência de Cristo para conosco. Porque é possível que nós tenhamos uma genuína experiência de Deus, inclusive, até sintamos a sua presença, porém, não venhamos a perceber as implicações dessa presença. Ou seja, é possível você ter uma experiência real de Deus, da sua presença e da sua graça, mas não ser tocado pela graça interior. É isso que está acontecendo. É por isso que alguém chega ao culto e sente a presença de Deus e diz, eu me senti tão bem, eu vi como a gente sente uma presença, mas não consegue discernir quem é o Deus que está ali presente. Que o Senhor Deus, meus irmãos, nos dê um coração para temê-lo de fato, mas que Ele nos dê também a santa ousadia que vem da confiança de que nós temos um poderoso mediador e que nós tenhamos os ouvidos abertos para ouvir a sua voz que fala na sua palavra, na Escritura, porque hoje Deus nos fala e nós não estamos no Monte Sinai mais. Nós estamos no Monte Sião, como o autor de Hebreus fala em Hebreus 12, de 28 em diante. Nós estamos no Monte Sião, na Jerusalém Celestial. E nós devemos temer diante do Senhor, mas nós devemos sempre nos aproximar, lembrando que nós temos um fiel e grande mediador. Que o Senhor Deus abençoe essa meditação da sua palavra, e nos dê a graça de entendermos quem é o Deus a quem adoramos todo domingo. E não venhamos para cá de qualquer jeito, mas nos preparemos adequadamente para ouvir as palavras da aliança que hoje o Senhor continua a falar ao seu povo. Tu és bem-vindo aqui.